Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe muito, com muita alegria que a gente vem atender o convite da casa, né? Uma casa que a gente tanto ama, e essas pessoas que a gente tanto adora, todos vocês, né? Então hoje nós vamos tratar da caridade moral e a caridade material e a caridade moral. A palavra caridade, ela vem do latim caritas, que quer dizer amor, né? Obrigada. Amor é uma pessoa que um alto valor a caridade, a palavra caridade. Caridade, às vezes a gente pensa em caridade, a gente logo pensa em esmola, né? Eu vou juntar minhas coisas e vou levar lá para quem precisa ou para aquela instituição. Mas a caridade tem uma amplitude muito grande que nós vamos hoje estudar, então. Nós vemos que aqui, toca na barrinha de espaço, então, no computador. Deixa eu ver. Obrigada. Aqui, né? Ok. Quem que veio nos ensinar a caridade? Jesus. Ele veio. A doutrina de Jesus é todinha baseada na caridade e no amor, né? No sentimento de amor e sentimento da caridade. Jesus, segundo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, foi o espírito mais elevado que nós tivemos reencarnado entre nós. E como foi difícil para ele se reencarnar entre nós, né? Ele, de uma elevação tão grande, governador do nosso planeta, né? Um ser de luz, ter que vestir a vestimenta de carne levou muitos anos para ele se adaptar novamente a essa vestimenta, como se nós fôssemos ao fundo do mar, tivéssemos que vestir um escafandro, né? A gente não é acostumado, tem que ambientar, tem que experimentar antes, fazer certas experiências. Então, como nós somos gratos ao governador do nosso planeta, nosso irmão maior, o espírito mais perfeito que tivemos entre nós, filho dileto do Pai. Aí às vezes a gente pensa assim, nós ainda somos tão imperfeitos, né? Nós somos tão imperfeitos ainda, tão pequeninos, mas aos poucos, devagarinho, nós vamos alcançando os degraus da evolução para um dia nos tornarmos perfeitos. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Falando em benevolência, indulgência, vamos nos lembrar da parábola do bom samaritano. Vocês se lembram que, então, um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó, ele foi atacado por ladrões e os ladrões saquearam esse homem. Os ladrões bateram muito nesse homem e ele ficou ali jogado, machucado no chão. Passou então um sacerdote. O sacerdote era a figura máxima, né, naquele tempo do templo judaico. E ele olhou e se afastou, foi embora. Passou então um levita, e o levita, que também era um homem do templo, que cuidava de toda a conservação, que tudo fosse perfeito no centro, no templo. Então, ele
também olhou aquele homem caído, passou. Então aproximou-se quem? Um samaritano. O samaritano era o nome que se dava a alguém que era morador de Samaria. E esse samaritano, né, os samaritanos em geral eram assim relegados pelos judeus, eles não tinham muita simpatia por eles. Então ele era uma pessoa muito caridosa, muito boa. Daí Jesus mostra que não importa quem sejamos, mas que nós tenhamos bom sentimento, que nós tenhamos amor, que nós tenhamos caridade, como ele teve. Foi essa a lição que Jesus estava dando para um doutor da lei, porque esse doutor da lei, na verdade, perguntou a Jesus como é que você tinha caridade para com o próximo. Foi aí que Jesus contou essa parábola. Mas ele queria tentar Jesus para ver o que Jesus ia responder. E Jesus então conta essa parábola. E ele então diz, né, mostrando a nós, através dessa parábola, desse ensinamento divino, de que devemos praticar a caridade, não importa quem sejamos, não importa o que tenhamos. Esse samaritano pensou as feridas desse homem caído, né, atacado pelos ladrões, e então ele levou para uma hospedaria, deu 2 denários para o hospedeiro, cuidou do homem a noite toda, e no dia seguinte ele saiu e falou: olha, tudo que fosse dispensar a mais com esse homem doente, eu te dou quando eu voltar. E ele então se foi, né? Um homem verdadeiramente bom, um homem que praticava realmente a caridade, né? Aí a gente vê o ensinamento de Jesus, né? Que não importa a gente levar títulos aqui no peito, né? Eu sou espírita. Que adianta? É como se a gente realmente não formos cristãos, não formos caridosos, título não adianta nada. Se bem que nós sabemos que essa doutrina de luz, ela nos dá muitos ensinamentos para que nós cresçamos espiritualmente, né? Como a gente entende hoje o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, através da ciência, através da religião. A ciência hoje comprova todos os fatos que deixam a nossa fé mais segura, mais firme, né? Então, nós então ficamos pensando como Jesus é sábio, como ele sabe dar os seus ensinamentos, né? Com tanta psicologia, né? É um espírito magnânimo, realmente. Mas, às vezes a gente fala servidor. O que é um servidor? Nós estamos numa doutrina. Aí a gente se pergunta: eu estou realmente sendo um servidor do Cristo, de Jesus, dessa seara bendita? Jesus, ele nos diz ali no seu Evangelho de amor: minha seara é grande, poucos os trabalhadores. A gente vem aqui, todos nós, a gente vem em busca de alguma coisa, em busca de uma felicidade, de uma alegria no nosso coração, né? Então, que é que nos dá essa felicidade? Que é? É a caridade, é o amor praticado, né? Não basta somente a gente ouvir as lições e que elas permaneçam ali no nosso interior, que permaneçam no nosso sentimento. Uma vez um Espírito nos ensinou que nós temos que aprender, a gente aprende que ouve e passa pela nossa inteligência, a gente aprende. Mas o Espírito muito sábio nos ensinou que a gente tem que aprender e apreender com 2 Es, que é estar dentro de nós, para que
nós possamos utilizar do que nós aprendemos. Está aqui dentro de nós. Eu aprendi realmente. Eu estou aprendendo, eu aprendi. Então agora vou praticar. Não é? Então, servir realmente não é só atender ao corpo e ao espírito. É a caridade de nós nos melhorarmos com o que nós temos aprendido. Veja bem, caridade conosco mesmo, porque nós somos repletos ainda de defeitos, de mazelas, de um passado que a gente nem conhece direito, ou a gente tem uma vaga intuição, não é? Tem certas provas que nós nem estamos dispostos e preparados para passar ainda. Coisas que fizemos ali no passado realmente, às vezes, tenebroso, que a gente só vai poder passar muito tempo depois à nossa frente pela prova que vai libertar a nossa mente, a nossa consciência culpada do que nós fizemos, né? Então, na verdade, nós estamos dizendo que a gente tem que se melhorar. Dessa melhora nossa, dessa transformação íntima nossa, vindo aqui, aprendendo, nos transformando, tentando nos melhorar, tentando praticar o que temos aprendido, né? E depois sim, sair para ensinar e sair servindo, né? Então, uma melhora nossa, para que a gente possa, no falar, atestar aquilo que nós já temos aprendido, aquilo que nós já somos. Aí Jesus diz assim, que esse servidor paira acima de todos, pela humildade, pela serviência. Veja bem, o que é servir? É muito profundo servir. Continuando aqui, nós vamos ver qual a lição mais formosa que temos aprendido dos lábios lindos, maravilhosos, doces de nosso Senhor Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Veja só, nós estamos aqui, muitas pessoas, né? E nós somos irmãos, né? Não importa a cor, o jeito, a raça, não importa o que nós somos, mas nós somos irmãos. Cada um de nós aqui, olha quantos somos. Já pensou a humanidade? Todos nós, cada um de nós foi criado pelo Pai de misericórdia e amor. Cada um de nós. E criados simples e ignorantes para quê? Para a perfeição infinita. Para chegarmos até o Pai. Qual o nosso destino? Eu estou até vendo aqui, todo mundo com asinha, né? Nós vamos ser anjos. Um dia, quem sabe, alguns de nós vão ser governadores também de planetas, como Jesus é do nosso. A nosso destino é esse. Olha que coisa maravilhosa a gente pensar assim, que Deus nos criou para a perfeição infinita, para sermos seres iluminados. Agora é hora da gente pegar firme nesse arado da seara do mestre, do campo de trabalho. É uma hora muito importante, essa hora de transformação da humanidade. Vem vindo aí, está aí muito trabalho. Nós temos recebido orientações dos irmãos maiores de que está havendo na humanidade, e muitos de nós estamos assim perplexos diante de tanta coisa acontecendo. É difícil. Agora imagina para os jovens de hoje em dia, imagina para as crianças. Nada, tá tudo assim meio balançando, né? Eu gosto sempre a minha visão é essa, que
nós sempre fazemos essa comparação. Na nossa casa, quando a gente vai fazer uma faxina legal mesmo, daquela bem fina, bem limpinha a casa, a gente ergue as cadeiras em cima das mesas, a gente arrasta os móveis para limpar. Não é assim quando a gente quer limpar mesmo, né? Agora, aqui no nosso planeta azul, está havendo isso. A gente, em termos de comparação, né? Então, tá tudo revirado. Não é assim quando você limpa a casa, de repente o marido ou o filho chega, ou alguém que mora junto chega e fala: ai, que ruim que tá aqui, eu não quero ficar aqui, né? Isso está se passando com os nossos jovens. Prestemos atenção quantos suicídios estão acontecendo. Principalmente nós, espíritas, que temos aprendido muitas coisas, temos que chegar às pessoas, temos que deixá-las calmas com o nosso aprendizado, com o que nós já sabemos, deixá-las ter esperança, aumentar-lhes a fé, né? E explicar que essa mudança é assim mesmo, vai passar. Vai passar, é uma mudança que depois vai deixar o planeta azul limpinho, gostoso de ficar. Nós vamos viver uma outra experiência, um mundo de paz, um mundo de conforto. Não vão haver tantas doenças, nós não vamos ficar tão nervosos como agora estamos. Vai ser muito bom o mundo nosso. Nosso mundo é tão lindo. Já paramos para pensar na beleza que tem nosso planeta, na beleza dos mares, dos rios, das florestas, das árvores, das flores, dos pássaros, quantidade de animais coloridos, lindos que temos no mar, quantas espécies de peixes, de mamíferos. É muito lindo o nosso planeta. E às vezes a gente levanta assim, eu preciso ir trabalhar, né? E vai assim, ó. E a gente esquece de olhar, às vezes no meio das pedras, uma florzinha, né? Numa árvore que está florindo, o céu, né? Às vezes a gente passa o dia no olho do céu. Sai assim, vai para o trabalho, entra no trabalho, vai para casa. Precisamos observar mais o planeta lindo em que o Pai nos colocou. A gente nem merece esse planeta tão lindo, mas Ele nos ama tanto que nos colocou toda essa beleza, toda essa beleza. Então, opa, é um papelzinho. Desculpa. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ixi, agora danou, né? Amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais. Inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, pela nossa tendência natural, se uma pessoa nos maltrata ou tem alguma coisa contra nós, nós temos sensibilidade, sentimos. Lógica, ou se a pessoa até nos prejudica, a tendência nossa é querer fazer alguma coisa, né? Repelir, né? Mas os espíritos, nossos irmãos maiores, tanto no Livro dos Espíritos, como também no Evangelho, depois segundo o Espiritismo, nos é dito e muito bem especificado que amar os inimigos, amar aquele que às vezes nos menospreza, não é realmente falar, ai, eu te amo, né? Ter aquela afeição assim que a gente tem com um amigo. Mas o que seria? Não desejar o mal, desejar tudo bem para aqueles que têm por nós alguma coisa, orar pelo inimigo, né? E pensar uma coisa muito séria. Por que é que temos inimigos? Por que é que a gente aqui, nesse corpinho encarnado, de repente vem um espírito
pode ser encarnado também, né? Como pode ser desencarnado, e começa a nos perseguir, né? Começa a ter, não nos querer bem, ou até nos prejudicar. Por quê? O que vocês acham? Então, se nós temos inimigos, é porque a gente fez alguma coisa para aquela criatura, não é? Pode ser num passado distante, pode ser ali na última reencarnação, que graças a Deus essa chave bendita reencarnação nos esclarece tanta coisa, nos deixa tão seguros, né? Então o que temos que fazer? À noite, os espíritos nos dizem isso, orar por esses irmãos, falar, me perdoem. Se eu fiz, e mesmo se está encarnado, eu não consigo chegar nele, mas que aquela pessoa me perdoe. Eu devo ter feito alguma coisa muito ruim para ele ou para ela, para esse espírito, para essa pessoa que está encarnada. Me perdoa, meu Deus. Temos essa incumbência pessoal, pedir perdão pelos nossos erros do passado e fazermos o bem, né? Porque nos é ensinado no Evangelho de Amor de Nosso Senhor Jesus de que o bem que fazemos apaga o mal que nós fizemos. Olha que coisa maravilhosa. Então, se eu tenho um mal que eu fiz lá no passado, mas nessa reencarnação eu vou sendo bom, eu vou sendo caridoso, eu vou aplicando a lei do amor com os meus semelhantes, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Jesus nos ensina, as nossas faltas vão sendo amenizadas, vão sendo até apagadas. Às vezes nós nem percebemos, mas a gente tem sido bom, que uma prova difícil que a gente tem que passar, onde a gente iria sofrer muito, a gente que pediu, né? E ela é amainada, ela é aliviada, ela é diminuída, porque o bem que fazemos apaga o mal que nós fizemos. Olha que coisa maravilhosa. Como o Pai é bom, como nós somos abençoados, não é? No livro... esqueci o livro, daqui a pouco eu vou lembrar. Tem uma história no Caminho de Jesus, de Francisco Cândido Xavier. Tem uma história de um cameleiro, um homem de camelo, que andava de camelo, né? Chamado Abraim, que ele então vai e pergunta para Jesus. É no Roteiro de Jesus o livro, que lembrei agora. Ele vai e pergunta a Jesus, Senhor, o que eu faço se uma pessoa, um inimigo meu, age de má fé contra mim? Aí Jesus fala assim, perdoarás e trabalharás para ele. Você irá ampará-lo e perdoá-lo. O homem fala, fica pensando, fala assim, mas e se os meus inimigos me cercarem? Jesus continua falando, perdoarás e trabalharás. Você deve levar benefícios para as pessoas que te cercarem. Mas e se eles me ferirem? Perdoa, perdoarás e trabalharás. Sempre Jesus vai repetindo, trabalharás, perdoarás, trabalharás. Aí ele fala, e se eles enlamearem todo o meu caminho, me jogarem flechas com fogo? Jesus fala assim, perdoarás, trabalharás. Tenta ser melhor para que eles te vejam com outros olhos. Se eles te veem com olhos de inimigos, é porque você está dando motivo para isso. Se melhora. Olha que ensinamento. Aí ele fala assim, e se me levarem ao leito, ferido, sem forças, machucado, eu não vou poder trabalhar. Aí Jesus fala, meu filho, você tem que perdoar e tem que trabalhar, né?
as suas úlceras você tem que curar na cama, mas o seu pensamento é livre. Ore por eles. Faça tudo o que puder por eles, né? Em forma de aceita tudo com resignação. Jesus, nessas palavras, nesse livro, ele está nos ensinando como agir perante os inimigos, né? Vamos prestar atenção. Aí ele fala, e se me matarem? Aí falou assim, Jesus fala, trabalharás e perdoarás, além do túmulo, né? Você irá ter paciência, se conformar, orar por eles. Mas e se eu trocar então o mal pelo bem? Se eu trocar a sombra pela luz, se eu tiver feridas e ser atacado pelo sarcasmo dos meus inimigos, mas eu não der importância, eu orar por eles, eu fazer tudo o que eu puder por eles, sem reclamar nunca, aceitar a minha sorte. Aí então Jesus disse, depois de todos esses deveres cumpridos, serás mero servidor da seara. O Pai bendito tanto cuida da pequenino grão de areia, como até das estrelas mais longínquas. E então, meu filho, você estará entrando na felicidade e na paz. Então veja bem, nós achamos tão difícil perdoar o nosso inimigo e Jesus dá essas lições profundas para nós através desse Senhor cameleiro, né? Ibrahim, no livro Roteiro de Luz. Nós só alcançamos felicidade e paz quando nós praticamos o bem. Levanta a mão aqui quem, depois de ter praticado um benefício a alguém, não só material, né? Material é dar roupa, alimento, comida, mas também, como diz a lição, moral, isto é, ouvir com nossos ouvidos alguém que precisa falar, até falar dos seus problemas, né? A gente às vezes fala, que enjoado, toda vez falar a mesma coisa. Não é assim, a gente tem que aprender a ouvir, né? Tô ouvindo uns sorrisinhos por aí, mas é isso mesmo. Às vezes a gente fala, já chegou aquela pessoa para reclamar, né? Mas não, a gente tem que ter a caridade de ouvir, né? Ter a caridade de fechar os olhos quando alguém nos dirige palavras assim, não muito suaves. Existem pessoas que são sarcásticas com a gente. Fechar os olhos, ter amor por aquela pessoa. Tudo caridade moral, né? Ouvir, fechar os olhos para as maldades. Da nossa boca que saem palavras bonitas, né? Muitas vezes nós somos habituados pela vida a falar palavrões, a partir com despropérios para as pessoas, né? Na rua, às vezes esse carro, buzina, a gente é muito mal acostumado, a gente precisa começar a se reformar. Isso é reforma. Passar a entender melhor. Aquele carro buzinou, coitado, acho que é um velhinho, está procurando um endereço. Nós não sabemos, né? Quando buzina na gente, a gente gosta? Não gosta. Então, por que a gente né? Então, vamos pensar, tudo é caridade. A gente vai aprendendo a ser mais benevolente, mais paciente, né? Tudo coisas que temos aprendido através do Evangelho bendito de nosso Senhor Jesus. Então, continuando,
certo? Ninguém pode voltar aos seus inimigos. Nós só falamos sobre isso, vamos só repetir: um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir todo o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca se procurar tomar vingança. Então, vamos aprender a sermos superiores, né? Tudo vai do nosso pensamento, tudo começa no pensamento. Se nós colocamos o nosso pensamento elevado, é que nem estação de rádio, né? Nós podemos ouvir, colocar numa estação que nos deixa gostoso, calmos, elevados realmente, como pode, no mesmo rádio, colocar uma estação que eu não sei vocês, mas eu, depois de muito tempo de ouvir uma música muito agitada, eu começo a ficar... Aí quando eu desligo, eu falo, ai, que delícia, né? Então, são as estações. Tanto a gente pode procurar uma estação gostosa, que nos deixa calmo, aliviado, como uma outra que nos deixa agitados, nervosos, né? Então, é o pensamento bom, pensamento elevado, que aliás atrai os irmãos elevados também à nossa volta, né? Aí a gente vai sentir um bem-estar muito grande, né? E o que se pensar da esmola? Então, a espiritualidade que diz lá no Livro dos Espíritos: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Veja bem, quando a gente vê uma pessoa com o chapeuzinho pedindo esmola, ele está se degradando moral e fisicamente, se embrutece. Precisa ter pena daquela pessoa. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Porque a gente fala, a vida cuida dele. Não. Uma sociedade que logo mais nós vamos ter uma sociedade mais elevada, todos os velhos, as crianças desamparadas, todas vão ter auxílio, sem ninguém precisar pedir esmola. A espiritualidade não é a favor da esmola, mas temos que dar. Quando a pessoa, na nossa humanidade ainda, tem pessoas que precisam, a gente tem que ajudar, é um dever nosso, ajudar materialmente. A verdadeira caridade é sempre boa, benevolente, está mais no gesto do que no fato. Ostentação lhe tira o mérito, o coração não é tocado. E aí entra no ensinamento do Mestre Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à vossa direita, que ignore o que deu à direita, né? Quando nós damos com o coração, com o sentimento de amor, o coração de quem recebe realmente é tocado, né? Caridade essencial. Essa lição está no livro Vinha de Luz. Emmanuel faz umas observações maravilhosas. O Chico Xavier se reunia para estudar o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, e sempre após o estudo da lição, do capítulo que ele estudava, o Emmanuel dava uma mensagem. São esses livrinhos, né? Onde o Vinha de Luz, nessa caridade essencial, ele estudava nessa noite. A caridade é esta, que andeis segundo os seus ensinamentos. Este é o mandamento, como desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, veja bem, ensinamento de Jesus, que nós andemos na caridade. Então, vamos ver o que Emmanuel fala nessa mensagem. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Veja bem, pensa numa fonte jorrando água. Então, é isso que a caridade faz conosco, faz a gente receber bênçãos. Uma jorrada de bênçãos, como se fosse uma fonte
Vamos ser caridosos, mas de verdade, com sentimento, com nosso coração. Continue, Emmanuel. Quem dá pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino de Deus. Olha, que coisa maravilhosa! Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Por isso que a gente não deve nunca apontar o dedo para outras seitas, para outras religiões. Tem pessoas caridosíssimas nos outros núcleos religiosos. E nós, às vezes, nos sentimos tão salvos por estarmos nessa doutrina iluminada e não praticamos a caridade, pelo menos na extensão de que devemos praticar e que Jesus nos aconselha a praticar. Então, vamos edificar o reino de Deus, principalmente agora, nesta época em que há tanta necessidade, não somente material, mas principalmente moral. As pessoas precisam de apoio, os velhos, as crianças, nós mesmos. Às vezes a gente fica, né? Temos que passar a conversar mais uns com os outros, nos amar, parar de nos criticar, de analisar a postura ou o comportamento um do outro, porque nenhum de nós é perfeito. Eu estou aqui falando como a mais imperfeita de todos. Mas a gente tem que se esforçar, né? A sermos melhores, a sermos mais bondosos. Continua, Emmanuel. Ninguém pode assistir ao trem com eficiência se não procurou edificação de si mesmo. Nós já falamos sobre isso. Nós temos que nos transformar. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e auxílio fraternais. Eu pergunto para mim mesma, eu seria capaz de cuidar de uma pessoa com dor de cabeça se eu nunca tivesse passado uma dor de cabeça? Eu seria capaz de tratar de um enfermo na cama se eu nunca tivesse ficado enfermo na cama? Nós, às vezes, reclamamos, nós estamos falando de doença, mas existem outras provas por que passamos na vida, difíceis de passar. Provas difíceis, mas ela nos dá fortaleza, né? Uma vez um espírito nos disse que a gente precisa ganhar cascadura, que nem tartaruga mesmo, que nem o bagre no fundo do mar, que ele é forte, o bagre no fundo do rio, ele tem uma cascadura, não tem? Ele raspa lá nas pedras, tudo. A gente, é uma comparação até embrutecida, mas para a gente pensar que a gente não pode se abater com os nossos problemas. Nós temos que superá-los com força, com esperança, com fé, pegando realmente uns nas mãos dos outros, nos apegando ao mais alto, aos espíritos iluminados que nos ajudam, nossos anjos de guarda. E às vezes nos falta essa fé. Nós temos ainda muito medo, medo disso, medo daquilo, medo da vida, medo do trabalho, medo do casamento, medo do enfim, né? Nós temos de fazer com que esse medo saia de nós, que nós sejamos mais confiantes, tenhamos mais fé. E são os problemas da vida, são as situações difíceis por que passamos, tanto do corpo como do espírito, que nos dão essa fortaleza. É então quando uma pessoa fala, eu estou com dor de cabeça, eu falo, poxa, eu já tive isso, deita aqui um pouquinho, vou deixar o quarto escuro, vou te fazer um chá, trazer um comprimidinho, porque eu passei, eu sei. Não vamos reclamar do que passamos. Às vezes a gente fala assim, só eu que estou passando isso. Nós somos muito vítimas, né? Só eu que estou passando isso. Coitado de mim, coitadinho. Por que Deus faz isso comigo? Mas não é assim. São provas que nós pedimos e que estão nos fortalecendo para que possamos também termos a capacidade de ajudar a outros, né?
Em razão disso, continua Emmanuel, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Que maravilha, não? Que coisa linda! Quanto ensinamento bonito que a gente tira desses irmãos maiores. Antes, porém, da caridade que se manifeste exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, diz Emmanuel, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade, olha aqui, 3 verbos: pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. E tem mais uma coisa: a gente precisa praticar a caridade, sim, caridade material, caridade moral, mas com humildade, com muita humildade, porque senão ela não vale também, né? Como é bom quando a gente pratica um ato bom, né? Que à noite a gente deita gostoso na cama. Fala a verdade, não é bom? Por quê? Porque aquela pessoa que nós demos alguma coisa materialmente, ou praticamos essas caridades aqui, de pensar, de falarmos do bem, de ouvir, como nós já comentamos, à noite aquela pessoa que recebeu aquele carinho nosso, aquele amor que nós estamos doando, sem esperar nada em troca, mas ela vai agradecer a Deus e pensar em nós. Obrigado, meu Deus, por aquela pessoa boa que me ajudou hoje. Que bom que eu fui auxiliado hoje. E aquele fluido maravilhoso, aquela energia maravilhosa vai bater em nós. Quem já sentiu isso à noite, depois de fazer um ato bom? Só uma pessoa? Vamos lá. Isso aí. Graças a Deus, praticamos alguma coisa boa, né? Então é a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Olha Paulo, não sou eu mais que vive em mim, é ele que vive em mim. Paulo chega a falar, olha, eu fico arrepiada quando eu leio essas coisas, quando eu vou estudar, eu fico assim, meu Deus, né? Como a gente ainda está longe, não? Mas nós estamos chegando lá, vamos lá. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. Se nós não praticamos o amor e caridade, diz Emmanuel, nós vamos ser um dia mendigos da luz, me dá luz, né? A irmã Rosália, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, falando da caridade material e moral, ela fala assim, para sermos humildes, né? E que ela, na vida dela, ela ajudou muita gente, sim, mas muitos daqueles que ela auxiliou, ela diz assim, hoje aqui na vida espiritual, a irmã Rosália como espírito, eu tenho que pedir àqueles a que um dia ajudei. Porque nós não sabemos se aquele que nós estamos ajudando hoje, diz ela, não foi nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. Olha que ensinamento. Como existe a lei da reencarnação, muitas vezes aquele que nos estende a mão já foi nosso amor querido, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso esposo, nossa esposa. Nós somos irmãos, nós somos interligados. Então, a lição da noite, vamos nos amar verdadeiramente, não só no núcleo em que nós estamos, mas a humanidade toda, independente do que sejam. Mesmo aqueles que hoje estão agindo erradamente, vamos orar por eles, vamos vibrar por eles, porque a nossa finalidade de todos nós é sermos luzes. Então,
Muita paz a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos. Amém.